Olá pessoal, vamos aqui dar continuidade ao terceiro vídeo do canal e eu queria tanto agradecer o carinho que eu tenho recebido de todos os meus amigos, clientes, colegas de trabalho que estão assim me incentivando muito a dar continuidade aqui em todos os assuntos que eu acho importantíssimo para a nossa profissão. Hoje eu vou falar para vocês de um exame que eu já comentei lá nos 10 erros sobre a carência que eu observo do pedido do exame de urina. Eu sei que muitos aqui vão falar da dificuldade, que às vezes os tutores não levam à clínica, que muitas vezes eles não conseguem ter a amostragem adequada, mas eu tenho certeza, você pode pedir aí pro tutor de vocês virem aqui ver o meu vídeo, que eu tenho certeza que ele não vai negar mais esse trabalhinho aí de fazer o exame de urina, tá bom? Então, por que eu tô querendo trazer isso para vocês? Porque, meus amigos, eu fiz até um desenho aqui, ó, em homenagem a vocês. Vocês estão sendo muito vets, vampiros. Estão muito, papai, só querem saber de sangue, né? Chega o animal, corre sangue. Vai fazer o exame, só de sangue. E o exame de urina? Fica lá, tadinho, triste, podendo trazer tantas informações para a rotina de vocês. Um exame barato, um exame acessível, né? E muito mais, assim, precursor de problemas antes disso aqui. Vocês pedem ureia e creatinina, que a gente sabe que na maioria das vezes mais de 70% do rim já vai ter lesão. Biomarcador renal, que agora virou o exame da moda, ele 25% que vai ter só de lesão renal. Que vocês já poderiam estar usando isso com um exame de urina, já verificando que o seu animal já está indo para ser um paciente renal. Então, por isso que eu estou trazendo esse assunto para vocês. E acho que vocês curtam, tomara que vocês curtam bastante, porque eu achei importantíssimo tocar aqui no canal sobre isso, tá bom? Pra lembrar aí, ó, bate aí no HD. Vocês têm certeza que tá tudo guardado aí, mas eu fiz assim uma coisa fiz uns desenhozinhos, gente. Olha como eu tô ficando bem, assim, com muito carinho que eu tenho feito isso pra vocês. E tô colocando aqui um resuminho, pra gente lembrar lá da época da faculdade. Pros estudantes de faculdade, já ficam aí de olho também, né? Então temos lá, ó, os rins, ureteres, bexiga, uretra, o sistema urinário. Aqui, ó, os rins temos o córtex renal e a medula renal. E dentro do córtex temos os néfrons, a unidade funcional dos rins. Trato superior, trato inferior urinário. Vamos pular para o segundo desenho. Peguei o rim, fiz um cortezinho aqui transversal nele, coloquei para vocês, ó, córtex renal. Lembram? Vocês conseguem? Será que vocês lembram das pirâmides? Essas pirâmides renais tem muito mais que isso, tá, gente? Eu coloquei aqui só uma ilustração simples. As pirâmides renais, e nessas pirâmides renais aqui, ó, que tem o córtex, tá? As pirâmides renais faz parte da medula e aqui tá cheio de os néfrons, os glomérulos que estão presentes aqui. As pirâmides faz a filtragem, o rim retira tudo que é necessário ser excretado do corpo. Ele tem a função ácido-base, ele tem a função de retirar toda a parte que não há necessidade, né, no nosso organismo, tá? Então, ó, vai vir pelo córtex, vem pela pelve, vai por até ser expelido pela urina. Aí o que eu fiz? Eu cortei aqui, ó, um pedacinho entre o córtex e a medula e desenhei aqui. E coloquei para relembrar lá para vocês sobre aonde se localiza os glomérulos. Lembra dessa partezinha aqui, ó, cápsula de Bowne, túbulo contorcido proximal, álcula de Henle,
tubo contorcido distal, ducto coletor, fica entre a medula e o córtex. Vou ter uma curiosidade, porque nesses estudos que eu estou fazendo para poder preparar a aula para vocês, eu achei muito interessante isso. Relatei no trabalho, os bovinos, eles têm em faixa de 4 milhões de glomérulos, os suínos, 1,5 milhões, o cão, 500 mil e o gato, 250 mil. Aí eu fiquei pensando, gente, será que é por isso que os gatos têm tanto problema renal? Não sei, mas eu achei muito interessante essa informação aí que eu achei nesse trabalho. Vamos agora, o astro principal da nossa palestra aqui, os glomérulos. Aqui, ó, repetir, ó, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal, ducto coletor. Aqui vai haver a filtragem, o sangue chega, toda a filtragem e reabsorção da maioria dos líquidos, vitaminas, sais minerais, sódio, potássio, cloreto, tudo vai ser reabsorvido aqui, vindo para cá, praticamente o que tem que ser excretado. Então aqui é toda a parte funcional presente no nosso parênquima renal, ok? Então vamos lá, vou dar uma mudançazinha aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto para essas folhinhas. Vamos falar um pouco de coleta, porque o que eu sempre tive na minha prática é o veterinário falar assim, ai Viviane, eu não coletei a urina porque o animal, eu pedi pro tutor, ele não conseguiu, eu não queria coletar no chão. Gente, eu vou dar assim, eu entendo que para uma cultura, para um exame específico, aí sim eu acho que vem a cistocentese, né, que é aquela coleta que a gente faz aqui, ó, que bota a seringa, vai lá na bexiga, para quem não é da área, vai lá na bexiga e coleta diretamente da bexiga a urina. É uma das melhores coletas para a parte de cultura, para tudo, mas para uma simples rotina de EAS, eu acho que não há necessidade da gente fazer um método tão invasivo. Isso é a minha opinião, tá? Então, o que eu falo para os meus tutores? Primeiro, eu explico para eles a importância do exame de urina. E depois eu peço para eles fazerem uma higiene. Quem puder, quem tiver clubinho de tosa, vai fazer uma tosa higiênica. Quem, não, doutor, ele não gosta, ele tem alergia, eu peço para lavar muito bem a genitália do animal com água e sabão. Cara, tem tutor meu que é tão criativo que o macho eu sei que é mais fácil. Ele adaptou um cabo de vassoura, botou um potinho de urina, foi passear com o cachorro na rua, chegou lá na hora, olha, ele ainda deixou o cachorro fazer o primeiro jatinho, depois no segundo ele foi lá, encaixou e coletou. Então você vê como, cara, quando o tutor é especial, quando ele sabe da importância e quando ele tem o zelo, o amor pelo animal dele, ele faz de tudo. A fêmea, uma dica que eu dou pra vocês, lavou bonitinho, tá limpinha, vocês botam ela num local pequeno, limpem bastante, bem o chão. Na hora que ela for dar uma agachadinha, encaixa um pratinho, que vocês vão estar limpando, um pratinho descartável, por baixo dela, que aí vocês conseguem coletar essa amostra. Outra coisa que eu quero falar aqui, fora da coleta para os tutores, que é assim, a urina é algo que vocês precisam sempre estar observando. Odor, a cor. Vou falar um pouquinho melhor depois, mas vamos continuar aqui. Então tem SG, que eu falei para vocês, a micção espontânea. Tem o cateterismo, que aí o veterinário vai passar a sonda no animal, coletar a sonda uretral e coletar a urina. E a cistocentese, que eu já expliquei. E agora eu vou falar diretamente para os meus amigos veterinários. Mas eu consegui tão pouquinho de urina. Então vamos fazer aqui, ó, um acordo. Um mínimo de urina que vocês precisam coletar. Então o volume, vamos colocar aqui, eu vou até escrever aqui. Vamos deixar combinado. O mínimo 5 ml.
ok? O ideal é acima de 10 ml. Só quem pode me entregar menos de 5 ml aqui, o pessoal aí dos silvestres, né, gente? Porque a gente sabe que o mínimo é um máximo já para avaliação, ok? Então, vocês sabem o que significa EAS? A sigla, o significado dela? Então, assim, ó, o E significa elementos anormais da sedimentoscopia. Então, essa é a sigla do exame de urina. A gente fala tanto EAS e às vezes a gente pode nem saber o que significa a sigla, tá bom? Então, ele é dividido em etapas. Nós temos a análise física, química e microscópica. A análise física, muitas vezes você, veterinário, já vai observar só de olhar a urina. Você já vai ver o aspecto, que o normal é límpido, a urina normalmente ela tem que ser límpida. Isso em cães e humanos, exceto em equinos, em coelhos, porque eles são riquíssimos em carbonato de cálcio, e também em felinos, porque os felinos a gente sabe como é difícil, eles bebem pouca água, então uma turbidez nessa urina, no aspecto dessa urina, nem sempre é patológico, ok? Então a gente vai ver o aspecto, a cor. A cor, a gente vai observar o quê? O ideal de uma urina é o amarelo claro, um amarelo ouro, a gente já pensa numa certa concentração, mas a cor é amarela. Eu coloquei até aqui amarelo para frisar. Uma cor diferenciada, tá mais alaranjado, acastanhado, vermelho, isso já são indícios que tem alteração. Agora, pode ser renal? Não, gente, por favor, né? Então vamos pensar assim, pô, se tá avermelhado, o que tá acontecendo? Esse animal, por exemplo, tem mania de comer beterraba? Se ele tiver, a urina vai estar avermelhada e não tem nada de patológico. Então algumas medicações e alguns corantes de alimentos podem alterar a cor da urina, ok? Mas assim, uma cor âmbar, muitas vezes, quando fizer a reação química, pode ter alterações de bilirrubina que vão começar a nos transmitir lá um probleminha, talvez hepático, que possa estar acontecendo com o nosso animal, ok? Densidade, o patologista, ele usa o refratômetro. É um aparelhinho que ele vai colocar, a gente sabe que a densidade da água é 1000, e ele vai comparar, ele vai zerar o aparelho e vai colocar a urina, e a partir dali ele vai ver qual vai ser a densidade. Eu coloquei aqui os valores por espécie, ó, meu cãozinho. Gente, eu não sou boa desenhista, não. O gatinho e o grande porte, que vai alterar as densidades, ok? Então assim, o que a densidade quer dizer? Então vou botar aqui. Aqui tá quantidade de líquido, quantidade de soluto. Quanto mais células, quanto mais proteína, quanto mais hemácias, leucócitos presentes na urina, a densidade vai estar aumentando. Quanto menos líquido, água, a densidade vai estar aumentando. Quanto mais líquido, a densidade diminui. É basicamente isso que ela quer dizer. Densidade diminuída, o animal está com problema renal. Ela precisa sempre estar comparada com a clínica. Se o meu animal, por exemplo, bebe muita água, ele vai ter a densidade normalmente baixa. Ele urina, né? Os médicos não mandam aí todo mundo tomar 3 litros de água por dia. O nosso cão está bebendo. Agora, isso pode ser uma patologia. Se ele tiver diabetes, a gente sabe que ele vai beber muita água e urinar demais. Se ele tiver hiperadrenocorticismo, não vai beber água e vai urinar demais. A poliúria e a polidipsia. Então, às vezes, vocês também têm que observar isso. Aquele animalzinho está com a densidade baixa, mas seu João, se o animalzinho está bebendo água adequadamente, como é essa quantidade de água? Porque às vezes eles vão falar para você, doutora, bebe pra caramba, ele tá
ótimo. Só que eu não posso deixar, eu boto o baldinho ali, eu já tenho que encher rápido porque ele está bebendo demais água e ele tem muita sede. Isso aí já é um alerta pra gente. Muita sede quanto? E às vezes eles não observam, eles acham isso maravilhoso. E às vezes a gente está diante de um processo de polidipsia, né? Então é importante a gente avaliar isso também, ok? Esqueci aqui também, importantíssimo, o odor da urina. Muitas vezes o odor, ele vai estar alterado, ok? Peguei uma outra canetinha aqui. Ele vai estar alterado na maioria das vezes quando tem infecção urinária, tá? Porque a infecção urinária vai dar aquele cheiro de podre mesmo, né? Às vezes dá um cheiro muito ácido, aquele de arder o nariz. Então, quando a gente observa também uma alteração de odor na urina, e isso é importante, tem tutor que não presta atenção, ele faz xixi no quintal. Gente, pet, cachorro, gato, requer cuidado, eles não falam, eles nunca vão chegar pra você e falar assim, tá doendo aqui, eu tô sentindo uma ardência na urina. Você vai ter que ficar observando e relatar isso pro seu médico veterinário, porque isso já vai chamar a atenção. Opa, tem algo que tá estranho, vamos resolver isso, vamos avaliar isso melhor, ok? Então o odor é muito importante observar. Deixa eu ver aqui. Camila, acorda, Camila, acorda. Gente, a minha amiga, ela tem um problema, ela assiste todos os meus vídeos, mas ela dorme. Pra você que tá dormindo também, que a gente já chegou aí mais ou menos aos 20 minutos de vídeo, eu acredito, vamos lá, eu vou ficar aqui esperando. Lava o rosto, toma um café e volta, porque ainda tem muita coisa importante pra falar. Então eu tô aqui esperando. Voltou! Bem-vindo de novo! Vamos lá dar continuidade aqui à nossa análise da urina, ok? Vamos então dar continuidade aqui pela análise química da urina. Isso já é feito no laboratório, né? Vocês lembram da fitinha de urina, lá da patologia clínica, quando vocês fizeram faculdade? Algumas clínicas até tem a fitinha, né? Pode fazer lá na hora. Não é um exame difícil de se fazer, mas tem que saber as variedades e as alterações que podem acontecer por culpa de outras coisas, que eu vou explicar aqui agora. Então tem a fitinha de urina, ela tem vários marcadores e ela vai dar essas análises aqui pra gente. Então vamos iniciar falando do pH. Vai estar aqui, você vai comparar a cor numa tabelinha que vem no próprio frasco onde é armazenada essas fitinhas. Então a gente sabe que, gente, o rim, ele tá o tempo todo no equilíbrio ácido-básico. Ácido-básico. Então o que ele tá fazendo? Ele tá sempre tirando o ácido do corpo, porque o pH sanguíneo, ele tende a ficar em torno de 7, 7,4, né? A gente não quer que o animal entre em uma acidose. Então a urina, ela tende a ser mais ácida do que o pH sanguíneo, exceto nos herbívoros. Os herbívoros, eles vão ter a urina mais alcalina, ok? Então assim, o gato, o cão, o gato mais que o cão vai ter a urina mais ácida, porque eles são mais carnívoros, tá bom? Quanto mais proteína o animal comer, o pH mais ácido será. Tá? Então, esse pH aqui vai ser importante pra gente. Se a gente pega um animal internado com pH de urina 5, a gente também tem que se preocupar. Será que esse animal já está tendo uma acidose metabólica? E aí a gente vai ter que verificar isso, né? Então, assim, um exame de urina vai te despertar. Poxa, será que eu tenho que verificar isso só pelo pH? Tá vendo? Sangue oculto. O sangue oculto, ele identifica hemoglobina na urina. Hemoglobina na urina, meu animal vai estar já com um glomero. Lá no glomero, lembra? Lembra lá na cápsula de Balme? Será que ele já está tendo aqui uma anemia hemolítica? E aí tá vindo as hemoglobinas pelo rim? Calma, gente. É o sangue oculto. Ele vai pensar, às vezes a gente pode até pensar em uma hemólise, mas também a gente pode pensar
simplesmente de uma lise de hemácias na bexiga, que expõe essa hemoglobina, vai afetar aqui o sangue oculto na urina, mas às vezes é simplesmente somente uma infecção de trato inferior, tá bom? Então cada caso tem que ser bem avaliado. Glicose. Glicose na urina, diabetes. Nem sempre. Claro que já acende uma lâmpadazinha aqui na cabeça. Pô, glicose na urina. Por que esse animal tem glicose na urina? Eu tenho que fazer a glicemia sanguínea, com certeza, né? Só que a glicose na urina, ela pode acometer, por exemplo, os felinos. Se eles estiverem muito estressados na hora da coleta, vai ter glicosúria e isso não quer dizer que o animal é diabético. Mas é um alerta, uma coisa que um simples exame de urina já vai estar demonstrando aqui para vocês. Né? Um animal muito estressado, um animal que veio de um exercício físico muito intenso, ele pode muitas vezes apresentar glicose e não ser nenhuma patologia, mas tem que ser investigado, sempre. Já vai te dar um alerta para ver o que vai acontecer. Bilirrubina. Lembram de onde vem a bilirrubina? Vamos falar um pouquinho disso aqui? Vamos lembrar lá, ó, de novo, lá na fisiologia da faculdade. Lembrar que acontece o quê? As hemácias ficam na circulação do sangue. Quantos dias dura uma hemácia? 120 dias na circulação, ok? Então ela vai lá pro baço, que vai destruir, né? Vai fazer a hemocaterese. Vai destruir, vai pegar o ferro da hemoglobina, vai guardar, porque não é bobo, vai mandar lá para a medula óssea, vai pegar a globina, que é aminoácido, vai guardar e vai jogar fora a bilirrubina indireta. A bilirrubina indireta vai dar o bracinho lá para a albumina, vai passear até chegar no fígado. No fígado, ele transforma em bilirrubina direta, né? E assim, essa bilirrubina direta, aí tem a biliverdina, vamos falar mais simples. Ela vai ser excretada através da bile ou através da urina, ok? Então, muitas vezes vai acontecer isso. Então, vamos lá. A bilirrubina presente na urina de um cão, em pequenas porções, a gente pode até achar normal. Mas eu sempre gosto de dosar no sangue, toda vez que eu acho a bilirrubina positiva na urina. Bilirrubina presente no gato é patogênico. Você precisa observar porque ele pode ter lesão hepática, ok? Urobilinogênio também vem daqui, gente. Ele também, ó, também tá a ver com a parte hepática. Que eu falei da bilirrubina e tudo é transformado em urobilinogênio, que vai para a bile, depois vai para as fezes. Uma parte é excretada também pela urina, mas o urobilinogênio aumentado demais é como se eu sempre penso em processo hemolítico. Porque é como se o corpo estivesse destruindo demais hemácias, produzindo muito bilirrubina e urobilinogênio principalmente, que não é comum tanto na urina, e esse aumento na urina absurdo sempre me remete a algum processo que possa estar acontecendo de hemólise intravascular, ok? Então aí a gente já tem que pensar nos hemoparasitos, nas anemias hemolíticas, e isso está aqui simplesmente no exame de urina, te mostrando, te dando, ó. Mas Viviane, eu não vejo isso nos meus exames de urina. Fala a verdade para mim. Quantos exames de urina você pede mensalmente para os seus pacientes? Você tem uma logística adequada de exame de urina? Será que você não está negligenciando isso? E aí você acha que os seus exames não dão isso? Então você tem que aumentar, isso tem que entrar na sua rotina, ok? Nitrito. Nitrito positivo, infecção bacteriana. Nitrito negativo, não tem infecção.
Pode ter, gente, porque vai ter algumas bactérias que não vão transformar nitrato em nitrito. Então, as bactérias que transformam vão dar sempre positivo, mas as que não transformam, você vai ter um negativo do nitrito e nem é por causa disso que você não vai ter infecção bacteriana, ok? Proteína. Isso aqui é muito importante. Eu sempre presto muita atenção em proteinúria. Proteína na urina, traços, uma cruz. A gente pode até entender que pode ser normal, principalmente, vai ficar ali de olho. Mas proteína aumentada na urina, ela pode ser lesão renal. E aí, toda vez que eu vejo proteína alterada na urina, eu peço a relação proteína-creatinina urinária. Porque aí a gente já está também tendo um marcador que vai dar um alerta se essa função renal já não está sendo prejudicada. Mas, lembra quando eu falei da densidade? Vou aqui pro meu quadrinho, hein? Vamos aqui pro outro quadrinho. Aí você recebeu um exame, um EAS lá. Proteína, uma cruz. Ah, tranquilo, proteína, uma cruz, tranquilo. Não tá aqui a minha azul. Pega a azul pra mim. Não, essa grandona aí atrás de você. Valeu, essa mesmo. Olha aí, gente, daqui. Agora ficou melhor. Vê se dá pra enxergar melhor aí, gente. Proteína. Tem contra-regra, gente. Eu sou chique. Proteína positivo, uma cruz. Ok? Aí, você achou, tá tranquilo, tá favorável. Aí você não olhou a densidade. Porque a densidade do seu animal tá 1010. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. 1010 a densidade. E você negligenciou. Porque um traço para 1010 é muita coisa. Então, assim, vocês sempre têm que observar os traços que o patologista vai colocar no EAS. De tudo. E aí vocês vão fazer o quê? Ver comparando a densidade. Porque uma densidade de 1040, uma cruz de proteína, tá tranquilo. Agora, uma densidade de 1010 com uma proteína de uma cruz, vocês precisam pedir a relação proteína-creatinina e observar de mais perto esse paciente e não negligenciar esse resultado para não acontecer no futuro, quem sabe aí, uma insuficiência renal. Ok? Cetonas. Corpos cetônicos, a gente sabe que vem de onde? Do metabolismo de gordura. Dormiu de novo, Camila? Ah, meu Deus do céu, vocês estão dormindo de novo? Falta pouco, falta pouquinho, tá acabando. Me abandona não. Falta só um pouquinho, só tem mais uma folhinha, ok? Então vamos lá. Cetonas vem do metabolismo das gorduras, ok? Então, se tem cetonas, se está vindo do metabolismo da gordura, está faltando insulina. Então, a presença de corpos cetônicos é muito grave. A gente já está com o animal entrando em cetoacidose e aí provavelmente a diabetes já está numa forma descontrolada e esse animal aqui, por um simples exame, você vê a gravidade, ok? E aí vamos para o último. Você que foi guerreiro, que está me acompanhando até agora, o último assunto que vai estar presente lá no seu exame de urina, ok? A microscopia, que o patologista vai olhar lá, ó, bonitinho no microscópio. Então ele vai observar a celularidade. Ele vai ver muitas vezes, eles vão colocar, descamativas, que vem muitas vezes do epitélio uretral, vesicais, opa, já tem um atrito talvez aí nessa bexiga, mas pequenas, raras e poucas celularidades acontecem, tá? São as células de transição. Mas ele pode observar células de pelve renal, ele pode observar células renais, e isso vai estar presente no EAS. Então é importante vocês observarem a quantidade de célula, quais as células presentes e sempre densidade. Não esqueçam que isso tem relação com isso.
Leucócitos. Leucócitos vão estar presentes também em pequenas quantidades, principalmente neutrófilos, né? Vão estar presentes, mas assim, começou a aumentar, tem de 8 a 10 por campo. Aí ele bota às vezes aqui o campo, vamos botar aqui 40 vezes que ele contou, na objetiva de 40 ele contou de 8 a 10. Isso aí a gente já começa a se preocupar, por que está acontecendo essa leucocitúria, tá? Hemácias também vão aparecer, pequenas quantidades, tudo bem. Mas as hemácias, se tiver em grande, uma hematúria, ela pode estar vindo tanto renal como da bexiga. Muitas vezes, o patologista, às vezes, ele consegue observar, quando ela vem assim muito redondinha lá no exame, ela está vindo muitas vezes da bexiga. Quando ela vem toda assim, sabe, já crenada, assim, já toda destruidinha, hemácia não tem núcleo não, tá gente? Botei aqui, desconsidero o exemplo. Então vamos fazer aqui de novo. Uma hemácia toda desidratada, aí ela pode estar vindo mesmo do glóbulo lá do glomérulo que a gente conversou. Então a gente tem que ver se essa hematúria é renal ou é do trato inferior, por culpa também de infecções, de cristal, de cálculo, né? Porque os cálculos renais estão aí e vão levar também presença de hemácias. Muco. Muco, muitas vezes é caso de infecção, né? A gente tem que observar. Ou então, gente, tem que ver se de repente não fizeram uma higiene adequada, aquele muco não veio de repente se for uma fêmea, de uma piometra ou de alguma vaginite, isso pode acontecer. Mas tem que ser, ou tem muco, dá uma olhadinha ali na urina e examina melhor o animal. Outra coisa que a gente observa é, às vezes, como se fosse, né, eu tô colocando lipídios aqui, gordura. Gotículas de gordura. Isso é normal, as gotículas de gordura, né, nas urinas dos felinos, tá? Nem sempre é patogênico. Mas isso aqui também remete, muitas vezes a gente tem que observar como estão os lipídios desse animal, ok? Quando tem gotículas de gordura. Bactérias. O patologista vai colocar lá, aumento ou não aumento, mas às vezes eu sempre acho que quando tem aumentado tem que fazer urocultura. Aí vocês podem fazer por micção espontânea, com todo cuidado de lavar bonitinho a genitália, de deixar direitinho para não ter um contaminante, tá? Ou a cistocentese, se assim um veterinário preferir, ok? Cristais. O veterinário muitas vezes só pedia urina por causa disso. Ele quer ver se tem cristal e se tem infecção. Olha quanta coisa eu já falei que o exame de urina te dá de informação. Então isso daqui a maioria dos veterinários já sabem. Então você vai observar cristais de estruvita, quando o pH está alcalino, muitas vezes ele vai estar lá presente, vai estar presente nas infecções bacterianas, e os oxalatos de cálcio também presentes. Tá bom? Isso aqui eu já vou passar mais rápido para não prolongar no vídeo. Cilindros. Isso aqui eu botei bem destacado, porque aí eu vou voltar pro nosso desenhozinho do nosso glomérulo aqui. Muitas vezes os cilindros, eles vêm desses túbulos aqui, ó. O túbulo proximal distal, desculpa, o túbulo proximal e o túbulo distal. Eles se desgrudam daqui, né, nos cilindrozinhos. Na maioria das vezes a gente observa cilindros hialinos, alguns cilindros granulosos, mas gente, anota no caderninho aí. Cilindros aumentados na urina, muitos cilindros granulosos, tem cilindros hemáticos, leucocitários, cilindro sério então, ó, sério, já é sério, gravou? Cilindro sério, sério, o problema do animal. Então, se os cilindros já mostram alteração glomerular. Às vezes você tem um animal com cilindrúria, ureia e creatinina normal. E aí você fala, tá tranquilo? Não, esse animal precisa fazer exame sequencial, precisa já se preocupar para ele não desenvolver no futuro uma patologia renal. Oh, acabou? Acabou, diretor? Ufa, gente, acabou.
Então, eu quero agradecer a paciência, obrigado por estarem comigo até agora. Eu tô trazendo, assim, muitos assuntos, tem várias coisas ainda por vir, mas eu espero que vocês interajam, comentem, tragam assuntos que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal, tá bom? E ó, estão vendo? Aqui, o sininho, gente. Estão vendo o sininho? Dá um clique aí para vocês receberem as notificações pelos e-mails com os novos vídeos que eu vou colocar. E ó, aqui do lado, ó, aqui, gente, minhas redes sociais. Me sigam lá, eu trabalho assim, eu demonstro muitos trabalhos nas redes sociais da parte de reabilitação e vai ser uma honra tê-los como meus seguidores, tá bom? Um grande beijo e até breve!